Este final de semana, e olha, gente, no ano passado o consumo de energéticos cresceu 32%, com destaque para o segmento de lata, e registrou uma expansão de 38%. E um estudo feito recentemente por uma universidade do Canadá revelou o seguinte, que o consumo de bebida energética faz mal, sim, ao coração, quando se usado em excesso, tá certo? E é isso que a gente vai conferir a partir de agora. Em busca de mais disposição, muitos brasileiros recorrem aos energéticos. Ano passado, aqui no país, o consumo do produto cresceu 32% se comparar com 2020. O levantamento é da Associação das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. Nas prateleiras dos supermercados, tem opções com sabores diversos e funções também. Mas em excesso, no lugar de dar mais ânimo para as atividades do dia a dia, pode causar problemas de saúde. Algumas pessoas podem ter pela liberação justamente que a cafeína presente no energético pode fazer a liberação de algumas substâncias como adrenalina e noradrenalina. Essa substância ela tem o efeito de diminuir o calibre dos vasos, com isso diminuir a circulação nos vasos e provocar a sensação de palpitações, que é o aumento das batidas do coração, ou o coração pode ter arritmias irregulares, arritmias por aumento da frequência cardíaca, né? São arritmias rápidas, aumento de pressão arterial. Em alguns casos, pessoas com predisposição podem ter infarto ou derrame cerebral. Nas festas, o energético é geralmente combinado com uísque. A mistura com a bebida alcoólica é ainda mais perigosa. Então, o que é que a gente tem percebido? Que as pessoas, para aumentarem o pique na vida social, eles começam a usar energético em exagero e, com isso, pode trazer danos ao sistema cardiovascular. Para os que querem se manter em alerta em momentos de diversão na vida social ou para aumentar o empenho no trabalho, é preferível recorrer às formas mais saudáveis. A pessoa tenha boa noite de sono, que a pessoa tenha uma atividade física com regularidade. É importante que a pessoa consuma alimentos com nutrientes, alimentos saudáveis, como frutas, verduras, hortaliças e, enfim, faça sempre uma avaliação médica, saber se tem algum problema que muitas vezes está inaparente. E agora a gente vai falar de coisa boa. É que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com a Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Para mais informações, não tem erro, unimedjp.com.br. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí de casa. Você já ouviu falar em trauma acústico? Pois é, trata-se de uma lesão temporária ou até definitiva nas pequenas células do nosso ouvido, provocada principalmente pela exposição frequente de ruídos intensos. Você vai entender a partir de agora na reportagem. Há pouco mais de um mês, Elora começou a apresentar problemas na audição. Enquanto usava o celular com fone de ouvido, escutou um barulho como o de um estouro. Eu estava utilizando o celular e, ao desligar de uma ligação, eu acabei ouvindo um estouro. Nisso, eu fiquei com dor, fiquei meio zonza na hora e durante todo o dia eu não mexi mais, não consegui mais usar o celular porque eu fiquei sentindo uma dor, uma leve dor e uma sensação de que o ouvido ele estava um pouco abafado. Os incômodos persistem até hoje. Eu senti efeitos, seja não conseguia ouvir alguns tipos de som ou sentindo um certo abafado, um incômodo no ouvido, sobretudo no esquerdo. Então, foi aí que eu procurei a médica e aí ela me passou alguns exames para a gente poder avaliar.
Esse otorrino explica que o fator genético é o principal motivo para a perda auditiva, mas traumas motivados pela exposição ao ruído, como foi o caso de Elora, tem sido cada vez mais comum entre os jovens. A perda auditiva, na verdade, ela tem uma forte característica genética e uma história familiar. Isso aí é muito comum, você vai ter pessoas que, na verdade, nascem de famílias em que pai e mãe têm problema auditivo, primos têm problema auditivo, e eles vão tender a ter esse problema. Mas assim, uma coisa que a gente vê hoje muito presente na realidade são os jovens por exposição aos ruídos, exposição a som. Exposição a som que não é só aquela causada pelo headphone, não. É aquela que vai para o show, que senta no carro e aumenta a música, que na verdade vai para perto da caixa de som, que não consegue escutar o ruído, o som num ruído aceitável. Então isso leva a nossa juventude cada vez mais a essa exposição sonora inadequada, está levando a uma perda cada vez mais precoce e que às vezes não tem característica genética. Se você tem, além disso tudo, a característica genética, então você agrava o seu risco. O tratamento varia de acordo com o resultado dos exames, mas em muitos casos, a possibilidade de retorno da audição e melhora na qualidade de vida dos pacientes. Existem inúmeras alternativas para o tratamento de uma perda auditiva, que vão desde ato cirúrgico, quando você tem uma ruptura de membrana de tímpano, quando você tem uma doença que pode levar a esse quadro, que é a otosclerose. Existem também as próteses implantáveis, que são aquelas criancinhas que nascem com perda auditiva desde o nascimento e a gente vai lá e coloca um implante coclear. Existem pessoas que perdem a audição e usam a prótese, aquela prótese removível que você tem, certo? Então, existem inúmeras alternativas para você fazer a volta, o retorno dessa pessoa ao mundo dos sonhos. Hoje em dia, eu costumo dizer que a gente só acaba ficando surdo quando a gente não tem recurso, certo? Porque a medida para a gente evitar a perda auditiva, ela passa por consulta com o otorrinolaringologista, análise do seu problema, descobrir o que é que está levando ao quadro e o tratamento. O tempo de exposição e a intensidade do som são definidores para o surgimento de uma lesão auditiva. Por isso, Elora passou a usar o fone só quando realmente é necessário. Eu ainda estou com uma certa sensibilidade. O ideal é evitar o uso de fones de ouvido de forma prolongada. Eu posso utilizar, porém, de forma muito mais comedida. Se eu puder usar um que seja mais externo, melhor, que não esteja tão lá profundamente ligado no canal auditivo e, sempre que possível, ouvir sons mais baixos. Porque o grande problema desse aqui não é nem que eu tenha utilizado muito alto, é que realmente quando ele estourou, deu o barulho do estouro, ele acabou gerando esse trauma acústico. E o programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia de sempre, tá certo? Lembrando que sábado que vem, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado aqui na telinha da sua TV Arapuã. E todos os domingos ao meio-dia temos a nossa reprise. Até mais.